Oi, gente, tudo bom? Voltamos aqui para mais uma aula, continuação da aula passada, que a gente deu uma introduçãozinha aí sobre anatomia e fisiologia do estômago, principalmente. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Priscila, sou farmacêutica, PhD em farmacologia e a gente está aqui com um curso no mundo da farmacologia que tem como objetivo facilitar o estudo da farmacologia com vídeos curtos, explicando a farmacologia de uma forma simples e prática, ok? Então a gente vai falar hoje um pouco de como ocorre o controle da secreção gástrica, né? Só para lembrar que a gente já viu no vídeo passado, né, que o nosso estômago é formado por 3 partes, né, o fundo, o corpo e o antro, que o fundo nós não temos temos pouca produção de muco. Aqui no corpo eu tenho uma grande produção de muco e de HCl e pepsinogênio, que no antro eu tenho uma produção de pepsinogênio, gastrina e de muco. Então a gente viu as principais células pépticas, parietais, né, e as células de mucosa, que são as responsáveis por produzir substâncias que fazem parte da nossa secreção gástrica. Quais são essas substâncias principais? Pepsinogênio, HCl, fator intrínseco, muco, bicarbonato, ok? Então, aqui nós temos essas células vistas de uma forma melhor. Então, eu tenho aqui as células superficiais, temos essa em azulzinho, são as células parietais. Nós temos aqui embaixo na velocidade, né, na ponta do vilo, células principais. Nós temos ainda células endócrinas e nós temos células da mucosa, né, células caliciformes que produzem muco. Então, o que é nesse momento mais importante para a gente vai ser estudar a célula parietal, essa célula aqui que foi ampliada. Essa célula parietal, essa célula bonitinha, ela tem uma função extremamente importante. Ela tem aqui uma proteína de membrana que vai ajudar, que é extremamente importante no controle, né, da produção de ácida do nosso corpo, do nosso estômago, podemos dizer assim. Que membrana é essa, professora? É a famosa bomba de prótons, né? Ela tem aqui na sua membrana, a célula parietal, a proteína que é responsável pela troca de prótons. Quem são esses prótons? Hidrogênio, H+, e potássio, K+. Né? Então, ela faz essa troca, o hidrogênio entra, o potássio sai da célula, para que a gente tenha a produção, né, o controle aí, a produção de ácido e o controle dessa produção de ácido. Além disso, nessa célula parietal, nós temos receptores específicos de algumas substâncias, né, hormônios, que são substâncias essas responsáveis por esse controle da secreção ácida como um todo. Então, nós temos receptores de gastrina, receptores de histamina e receptores de acetilcolina. Esses receptores que estão nas células parietais são aí os responsáveis pelo controle, por essa regulação. Então, essas células parietais, elas recebem o estímulo, né, para que a gente tenha a secreção do HCl. Quando eu tenho aumento de HCl, o ácido clorídrico, dentro do meu estômago, certo? Sai da célula. Ah, professora, então eu já produzo o HCl? Não. A gente produz o hidrogênio e o cloro, certo? Separadamente. Então, o hidrogênio aqui vai ser responsabilidade das células parietais por causa da sua bomba de prótons, né? Então, ela vai liberar aí esse hidrogênio e ele vai se unir ao cloro, né, que também vai ser liberado. Separadamente, o que eu quero que vocês entendam é que a célula não libera o HCl já pronto, o ácido clorídrico já pronto. Ela libera o hidrogênio, o H+, e o cloreto. E eles
formam o HCl, ok? Então, quando eu tenho excesso de HCl no meu estômago, né, no corpo do meu estômago, eu vou ter aí um estímulo para a produção de pepsinogênio. Para a produção, professora, falando a grosso modo, eu vou ter um estímulo para a liberação. Quem libera o pepsinogênio? As células pépticas, as células principais. O que é o pepsinogênio, professor? O pepsinogênio nada mais é do que a pepsina inativa, né? Então, a pepsina é a enzima que nós temos responsável aí, ajuda no processo de digestão de proteínas. E quando eu tenho excesso de HCl, então depois lá daquela feijoada ou daquele rodízio de carne, você vai ter aí um excesso de HCl que vai estimular a produção de pepsinogênio. E uma vez o pepsinogênio liberado, ele vai ser ativado para a pepsina, que inicia-se então a sua digestão proteica, ok? Então, para que eu tenha essa ativação dessa bomba de prótons, eu tenho aí gastrina, histamina e acetilcolina agindo de forma conjunta, como de forma harmônica, para que eu tenha a secreção de HCl regulada. Ok? Então, as células parietais são aquelas células responsáveis pela liberação do HCl, né? Professor, o HCl é liberado de dentro da célula parietal? Não, ela libera H+ e cloreto, e eles se unem formando o HCl. Quando eu tenho excesso de HCl, eu estimulo as células principais a produzirem pepsinogênio. Quem é o pepsinogênio? Pepsinogênio é a pepsina inativa, que vai ajudar aí a enzima responsável pela nossa digestão, início da digestão das proteínas. Então, a proteína que secreta HCl para o lúmen, proteína não, tá errado isso aqui, tá? É a bomba de prótons, é a bomba que secreta o HCl para o lúmen gástrico, ok? E aí, como ocorre esse mecanismo? Gente, vamos prestar atenção. Não é um mecanismo extremamente fácil, mas também não é um mecanismo dos mais complicados. Então, como ocorre esse estímulo da secreção? Então, você se alimentou, você tem peptídeos, né? Você tem aminoácidos, fez uma alimentação. E as células G são células que, né, vão ser responsáveis pela produção de gastrina. Então, você se alimentou, eu tenho células G que são estimuladas quando há a presença de peptídeos e de aminoácidos a produzirem gastrina. A gastrina, eu disse para vocês que ela é um hormônio. Por que ela é um hormônio, professora? Porque ela é liberada na nossa circulação sanguínea. Então, a gastrina foi liberada, agora ela está na minha circulação. Ela vai interagir com células que nós chamamos ECS. Essas células são células que vão produzir histamina, ok? A histamina, professora, histamina, o que é histamina? Histamina é uma substância que está ligada aí nos nossos processos inflamatórios, processos alérgicos. E o que isso tem a ver, professora, com a secreção do ácido? A histamina interage com os receptores, que não tem nada a ver com processo inflamatório nem processo alérgico, receptor H2, que estimula outra célula, né? A célula oxíntica, né? A célula parietal, que a gente viu no slide passado, estimula aí a célula parietal para a produção de HCl, ou seja, para a ativação da bomba de prótons. Tá? Então, eu tenho aí a liberação da gastrina. Qual é o primeiro estímulo que o seu corpo vai ter ao você se alimentar? Você comeu aí um rodízio de massa, tá cheio de aminoácidos no seu corpo, né? Um rodízio de massa, um rodízio de carne, você se alimentou completamente. Então, você estimula células G. O que são células G, professor? Células produtoras de gastrina. Né? Essas células G, elas vão produzir gastrina. Gastrina será liberada na sua circulação. A gastrina é um hormônio, ok?
Por que, professora, que ela é um hormônio? Porque ela é liberada no seu sangue, assim como a adrenalina é um hormônio, certo? Liberada lá pela supraadrenal. Então, ela está aqui no seu sangue, ela vai ser captada e interagir com receptores de CCKB, né? Esses receptores CCKB são receptores de colecistocinina, certo? Então, os receptores de colecistocinina B, do tipo B, eles vão aí ter uma interação, um estímulo pela gastrina. A gastrina, esse receptor está numa célula SES, e aí eu tenho a ativação dessa célula para a produção de histamina. Histamina vai ser liberada. Uma vez histamina liberada, ela interage com receptores H2 de células parietais. Que são essas células parietais, células oxínticas? São as células responsáveis pela produção de quê, gente? Pela produção do HCl, certo? Então, eu tenho aqui um estímulo já, nessa célula parietal que a gente viu no slide passado. A própria gastrina também interage no receptor de colecistocinina, né? Que é o seu receptor, colecistocinina B, também estimulando essa célula parietal. Então, a gastrina, que foi liberada pela célula G, na hora que eu me alimentei, né? Essa gastrina liberada na minha circulação, ela interage tanto nas minhas células liberadoras de histamina, como ela interage também na minha célula parietal, no mesmo receptor. No mesmo receptor, professor, no mesmo tipo de receptor, ok? No receptor de colecistocinina B. Então, aí eu já tenho duas ativações aqui, duas interações da minha célula parietal com os receptores de gastrina e receptores de histamina. Quem são? H2 para histamina e o CCKB para gastrina. Além disso, professora, a senhora disse que na célula parietal a gente tinha receptor de acetilcolina. Qual é o receptor de acetilcolina? Para quem assistiu os vídeos de transmissão colinérgica, né, do parasimpático, a gente viu que nós temos dois tipos de receptor de acetilcolina, o muscarínico e o nicotínico. O nicotínico a gente viu que ele tem que estar na fenda sináptica, né? Então, aqui é um receptor muscarínico, ok? Então, eu tenho a acetilcolina também interagindo com receptores muscarínicos. Interage aqui na célula parietal, tudo isso para regular o estímulo, né, de produção do ácido clorídrico. Então, nós temos a gastrina, a histamina e a acetilcolina sendo liberados e ativando aqui nossas células parietais. Aí a gente volta lá para o sistema parasimpático. O sistema parasimpático, ele não ativa a digestão, então eu tenho a acetilcolina agindo aí no processo digestivo, né? Então, como é que a acetilcolina age no processo digestivo? Aumenta a liberação de secreção ácida, aumenta o peristaltismo para que você tenha uma movimentação desse alimento do seu estômago para o seu intestino, ok? Então, a gente está aqui falando mais uma vez, né, reformulando. A gente tem, então, os peptídeos, né, os alimentos, a gente se alimentou, então eu tenho um estímulo para a produção de gastrina. Esse estímulo, quando esse alimento chega no antro do nosso estômago, a gente viu lá na aula de anatomia do estômago que no antro eu tenho produção de gastrina, lembra? Então, produções, né, a ingestão de peptídeo, né, de aminoácidos, faz com que a gastrina seja produzida por células G, né, células produtoras de gastrina, e essa gastrina ela é liberada na minha corrente sanguínea. Quem é que pode ser estímulo também para a gastrina? A própria acetilcolina, certo?
Então, a acetilcolina, ela também interage com receptores muscarínicos e ela também vai fazer com que eu estimule e libere gastrina. Gastrina liberada na circulação, ela é considerada um hormônio, ok? E essa gastrina, então, vai ser captada e vai interagir com células produtoras de histamina. Então, se vocês observarem, a acetilcolina ela interage tanto em células parietais, como nas células produtoras de histamina, como nas células produtoras de gastrina. Eu tenho sempre um receptor muscarínico, certo? E esse receptor muscarínico, porque a acetilcolina é o nosso sistema parasimpático, sistema nervoso autônomo parasimpático, ele é o responsável pelo processo de digestão. Então, pela ativação desse processo. Então, aqui eu tive o estímulo, né, produção da gastrina lá no antro, pelas células G, liberei gastrina, gastrina chegou na circulação, ela interage com o seu receptor de colecistocinina, B, libera histamina, que interage com o receptor H2. Onde, professora? Na célula parietal, a gente está falando de estômago. Interage com o receptor H2 e ajuda aqui na estimulação da secreção do ácido. Nessa célula parietal, nessa célula oxíntica, eu tenho ainda um receptor de colecistocinina, que é o receptor de gastrina. Então, a gastrina também interage aqui diretamente, ela estimula 2 vezes a célula parietal, com a histamina e ela própria. Assim como a acetilcolina também estimula essa célula parietal, podemos dizer 3 vezes. Como? Diretamente no receptor muscarínico, na célula parietal, aumentando a produção de hidrogênio, né, do próton, diretamente na célula G, estimulando a produção de gastrina, e ao estimular a produção de gastrina, né, aqui, ela também estimula a gastrina que vai interagir aqui e aqui, ela também, a acetilcolina interage no receptor muscarínico, liberando também histamina, ok? Então, essa célula SS, o que é essa célula SS, professor, que a senhora está falando? É a célula que nós chamamos de enterocromafim. Essa célula enterocromafim é ela que produz, aí libera a histamina, ok? Então, a heterocromafim vai liberar a histamina. Então, professor, o processo é esse, né? Então, a gente tem a gastrina interagindo, a gente tem a histamina interagindo na nossa célula parietal e a gente tem a acetilcolina. Lembrando aqui, a acetilcolina vai interagir com receptores muscarínicos, histamina com receptores de histamina 2, H2, e a gastrina com a colecistocinina, ok? Receptor de colecistocinina B, ok? Na célula enterocromafim, eu tenho aí receptores muscarínicos, receptores CCKB, que vão ajudar para liberar histamina, vão ser estimulados a interagir com seus receptivos agonistas para a liberação de histamina, ok? Então, além de todo esse processo que eu expliquei para vocês aqui, a gente se alimentou, né? E quando esse alimento chegou no antro do meu estômago, eu tenho aí o estímulo da célula G. Fora isso, a gente tem uma outra forma de ativar essa secreção. Como, professora? Uma forma indireta, através da nossa visão, do nosso cheiro e do alimento na boca sem ser deglutido. A gente consegue estimular o nosso nervo vago para que ele libere a acetilcolina. E ele liberando a acetilcolina, a gente viu que a acetilcolina interage com todas essas células. E ela consegue aí também estimular a produção de HCl. Por isso que ficar sentindo cheiro de comida, ou ver uma comida saborosa, ou até mesmo colocar na boca um alimento, né, um alimento sem engolir, mas só, por exemplo, alguma essência, alguma coisa que te lembre o gosto de um alimento, você estimula
a produção do HCl. Então, aqui a gente pode parar, né, dar uma pausa, que muitas pessoas falam que mascar chiclete dá gastrite. Né, a pessoa que não é um chiclete, tá, gente? É aquelas pessoas que têm o vício de mascar chiclete o dia inteiro. Realmente mascar chiclete ou mascar qualquer coisa que não seja um alimento, ela realmente estimula aí o próprio processo de mastigação e o cheiro, o gosto do alimento, né, do que você está mascando, estimula sim a produção de HCl. Isso quer dizer que a pessoa vai ter gastrite? Não, mas ela vai ter uma produção de ácido maior no estômago sem ter um alimento para digerir. Quando a gente está falando aqui dos receptores muscarínicos de acetilcolina, eu também estou falando de receptores do tipo M1 e M3, ok? Que a gente viu que são estimulatórios. Ah, professora, mas a senhora falou que a histamina está em processos inflamatórios, processos alérgicos. Sim, ela está envolvida em processos inflamatórios e processos alérgicos. Mas, para a ação da secreção ácida, ela interage com receptores H2. Os receptores H1, quando a histamina interage com eles, ela causa vasodilatação, ok? Os receptores H1. Então, como ocorre aqui é o nosso último slide de como ocorre essa regulação, né? Então, a gente tem a acetilcolina, a gastrina e a histamina estimulando a célula parietal, né? Concluindo aqui o que a gente viu no slide passado. A célula G, que está lá no antro do seu estômago, produz a gastrina, libera na circulação. Essa gastrina vai interagir com a célula enterocromafim, que vai liberar histamina, que interage com a célula parietal. Fora isso, eu tenho a acetilcolina também interagindo com essa célula parietal, tanto a acetilcolina, né, que foi liberada pelo estímulo vagal, como a acetilcolina, essa acetilcolina que foi liberada pelo estímulo vagal, né, que vai estar aí interagindo com as células parietais, como a gastrina também, que veio da circulação, interage diretamente com a célula parietal, ok? E aí, nós temos a somatostatina, que é um hormônio proteico produzido pelas células delta do nosso pâncreas, nas ilhotas de Langerhans, e também pelas células D antrais do estômago. Então, no nosso estômago, além de todas aquelas células que a gente já viu, eu também tenho uma célula que eu chamo de célula D. Essa célula D, no antro do meu estômago, vai produzir um hormônio que nós chamamos de somatostatina. Esse hormônio, né, ele regula, né, ele faz uma retroalimentação negativa. Como assim, professora? Quando eu tenho um aumento da acidez, né, que foi produzido, né, promovido pela gastrina, ocorre um aumento da produção da somatostatina pelas células D, que a somatostatina inibe a gastrina. Então vamos lá, como é que ocorre esse mecanismo? Como é que ocorre essa regulação da secreção ácida, né, da gastrina principalmente, na célula parietal? Como é que ocorre essa regulação da secreção ácida pelas células parietais? A gente viu como ocorre a estimulação, né? Então, o estímulo dessa secreção pelas células parietais, secreção ácida, ela ocorre pela acetilcolina, histamina e gastrina. Então, esse é o estímulo, né? Estímulo para a produção, liberação de hidrogênio e cloreto. E como é que eu controlo? Quando está em excesso essa produção de gastrina, né, a gastrina está em excesso. Como é que a gastrina vai estar em excesso? Se eu tenho muita acetilcolina interagindo, que ela estimula os receptores muscarínicos na célula G, ou se eu tenho muito alimento, muita ingestão de alimento. Então, eu vou ter um excesso de gastrina. A gastrina liberada em excesso, ela pode ser inibida na própria célula G por receptores de somatostatina. Então, a somatostatina é o hormônio, também é a substância que vai interagir com receptores de somatostatina na célula G e inibir a liberação da gastrina. Né? Então, quando a somatostatina é liberada, ela interage em receptores e inibe a liberação da gastrina na circulação.
Quem produz a somatostatina? As células D. A célula D é a responsável por produzir somatostatina. E quando é que essa célula D ela é estimulada? Quando eu tenho um excesso de hidrogênio, ok? Quando eu tenho um excesso de produção. Então, é uma retroalimentação negativa. O excesso de gastrina faz com que eu tenha um excesso de produção de hidrogênio, que faz com que eu ative célula D, libere somatostatina, que inibe a liberação de gastrina. E aí a gente consegue regular, ok? Então, a somatostatina é um hormônio proteico produzido por células delta do pâncreas, nas ilhotas de Langerhans e também pelas células D antrais do estômago, no antro do estômago, né, de forma a regular uma alça de retroalimentação negativa, em que o aumento da acidez produzida pela gastrina leva a um aumento da produção de somatostatina pelas células D antrais, inibindo a produção de gastrina pelas células G antrais, né, pelas células de gastrina, diminuindo a produção de HCl, ok? Então, é assim que a gente regula a secreção ácida pelas células parietais. Então, a gente termina esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, pode me mandar mensagem que eu respondo a todo mundo. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe o vídeo com seus amigos e sigam o canal. Na próxima aula a gente vai falar sobre a bomba de prótons, né? Como é que funciona? A gente viu que as células parietais têm essa bomba, então como ela vai funcionar? A gente vai entender de uma forma mais detalhada, ok? Então até mais, gente. Obrigada!